Celibato é uma palavra que provém do latim e significa não casado. O termo é popularmente usado para descrever uma pessoa que se abstém de atividades sexuais, mantendo-se solteira e casta. O apóstolo Paulo entendia que o celibato não era para todos. Quando falou sobre o assunto em Coríntios, enfatizou que as responsabilidades de um relacionamento familiar podem dificultar o obreiro a desenvolver seu ministério e servir a Cristo da melhor forma. Porém, o apóstolo em momento algum desqualificou o ministro casado. Pelo contrário, orientou que este deve cuidar bem da sua casa, esposa e filhos, para assim cuidar bem da obra de Deus. Em Mateus 19:12, Jesus usou a figura do eunuco para ilustrar o ensino de que o homem não deve fugir da responsabilidade do casamento, pois ficar solteiro é apenas para alguns. Os eunucos são os que podem viver na condição de celibatários, em virtude de problemas congênitos. Há eunucos que nasceram eunucos, ou seja, com algum problema genético ou congênito que impede o homem de ter uma vida conjugal normal. Há eunucos que os homens fizeram eunucos, que foram castrados para servirem de escravos. E há eunucos que se fizeram de eunucos por causa do reino dos céus. Também nas revelações sobre o fim dos tempos, no livro do Apocalipse, há um relato a respeito de um grupo contemplado por Cristo. Eles são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos seguindo o Cordeiro. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Há muitas interpretações sobre os 144 mil selados. Uma delas é que eles representam uma classe de cristãos que levaram suas vidas com pureza especial, abstendo-se do casamento e tornando-se celibatários. Mas o celibato é um dom de Deus ou opção pessoal? O Vejam Só desta noite discute o assunto. Muito bem, essa é a matéria que apresenta o tema de hoje e você está convidado para participar. Não temos hoje acesso à linha telefônica, embora estejamos ao vivo, mas você pode votar e participar do programa pelo site www.vejamsó.com.br. A enquete de hoje é a seguinte: em relação ao celibato, toda vez que a gente falar de celibato aqui, é com castidade, tá? A gente até pôs na enquete aí para ressaltar, não é celibato o cara que não quer casar e... Não, é o celibato casto, tá? Em relação ao celibato com castidade, qual é a sua opinião? Primeiro, é um dom de Deus... Não, perdão, é um dom que Deus dá a algumas pessoas. Ou, a segunda resposta, trata-se de uma escolha pessoal diante das circunstâncias. Então, cada pessoa decide... diante das circunstâncias que está vivendo, se vai casar ou não e tal. Então, isso é a questão do celibato. Vote na enquete e você pode ganhar prêmios. Daqui a pouco eu apresento, são vários os prêmios. Missionária Durvalina Bezerra, a senhora não se casou porque não quis, porque não quiseram ou porque Deus falou para a senhora ficar solteira? Olha, eu creio que a vida cristã é uma vida dirigida por Deus. Então, eu não creio nem em acasos e também não creio que são as circunstâncias que vão definir a minha vida. Eu creio, e nem os homens que vão definir a minha vida. Então, eu creio que Deus, na sua soberania, Ele escolhe. Agora, eu gosto de dizer, como a diretora do Betel, Dona Lídia, que quando Betel se tornou brasileiro, ela assumiu, então ela dizia assim, a gente entrega a vida a Deus. Agora, isso não quer dizer que na hora, por exemplo, eu entrei no seminário com 18 anos. Então, quando eu entrei no seminário, eu não tinha nenhuma perspectiva de celibato. E nem pensei que Deus teria escolhido isso para mim. Porém, havia em mim uma sujeição à vontade soberana de Deus.
Então, se a vontade soberana de Deus foi esta para a minha vida, ela foi se revelando ao passar dos anos. Não é que eu não tive oportunidade de casar, eu tive oportunidades, e eu tive oportunidade até meus 58 anos. Não diga. Verdade, eu tenho que dizer, porque pessoas que se aproximaram de mim. Agora, creio firmemente que Deus preservou minha vida, porque Ele me escolheu para dar tempo integral na obra, como diz Paulo em Coríntios, não é? Então, a solteira cuida das coisas do Senhor, como agradar o Senhor. Então, é muito mais, eu tenho muito mais tempo, mais energia, mais atenção para aquilo que Deus tem posto na minha mão. Muito bem, muito obrigado. A senhora tem, só por curiosidade, uma estimativa de quantas pessoas já passaram pelos bancos do Betel brasileiro nesses anos? Tem mais de 3.500 pessoas em toda a sua história. Do Betel brasileiro, Do Betel mais de brasileiro. 3.500. Líderes que se prepararam para servir. Nós temos ex-alunos em 19 agências enviadoras. Essas agências missionárias. Então, o Betel, porque o Betel é uma formação teológica com a ênfase da missiologia. Então, nós enviamos missionários, né, para várias partes do mundo, mas a maioria dos nossos ex-alunos entram nas agências missionárias, tanto denominacionais como nas interdenominacionais. Muito obrigado, missionária Durvalina Bezerra. Eu esqueci de dizer, a senhora é membro da Igreja Congregacional. Sim. Lá em Campina Grande. Campina Grande, quando eu saí para estudar, então eu estou filiada à igreja aqui em São Paulo. Qual delas? A Igreja Congregacional em Vila Medeiros. Ah, muito bem. Bispo Ronaldo Monteiro, o senhor preside a Igreja Pentecostal da Bíblia. Sim. Não é isso? Como é que o senhor vê essa questão do celibato? O senhor disse na sua primeira fala que a igreja prefere pastores casados, né? Sim. Mas se o celibato é dom de Deus, aí o senhor recusa o pastor, como é que faz? Bom, de fato o assunto é bastante polêmico e da forma como se enxerga ele. Quando busca-se indícios daquilo que seria o ideal para o homem, de uma maneira geral, nós podemos reportar lá para Gênesis, quando na criação excelente de Deus criou o homem, ele observa o homem sozinho e diz que não é bom que o homem fique só. E para isso ele constrói e cria a figura de uma companheira. Nós poderíamos dizer que Deus foi o primeiro incentivador da vida conjugal. Porque logo em seguida ele, ao criar a mulher, ele praticamente estimula o homem na vida sexual quando diz: enchei a terra, procriai. E quando nós buscamos já no Novo Testamento, a base de que o meu ministério tem a preferência por pastores é a base bíblica, que diz que o bispo deva ser sóbrio, não dado a vinho e marido de uma mulher. Então nós temos com isso alguns indícios que nos levam a entender que esse é um caminho. Todavia, pastor, eu digo que a colocação da missionária tem algum efeito, porque quando se olha para Paulo, ele fez uma opção muito muito relativo àquilo que ele fazia, uma vida missionária. E eu posso entender que um solteiro, ele tem uma disposição muito melhor para esse tipo de trabalho. Quando a missionária nos disse que o enfoque da sua escola tem a colocação missionária, nós podemos entender por que essa inclinação. Claro. E já quando se fala de um pastor
de ovelhas, a importância dele ser casado é até para ter a experiência de vida nisso, para poder orientar melhor o seu rebanho. Então, essa é a minha observação em relação a essa posição. Perfeitamente. Muito obrigado, Bispo Ronaldo Monteiro.